Olá, meus amados, graça e paz para a tua vida. Eu estou aqui tirando meu momento com Deus e senti de estar fazendo um vídeo, né? Já tem um tempinho que eu não compartilho através de um vídeo nada com os irmãos, com os amigos, os seguidores, né? Aqueles que nos acompanham, mas sem ter nada assim preparado, ensaiado, né? Digamos assim. Eu resolvi estar compartilhando um momento de reflexão aqui com você que me assiste nesse momento. Eu estou meditando no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, e é um dos evangelhos que eu mais amo ler, meditar, ministrar, porque a mensagem principal do Evangelho de João é o amor de Deus, né? Nós podemos ver que esse amor através desse Evangelho, ele é anunciado de forma simples, né? De forma clara e possivelmente o versículo, né? Mais preferido de toda a Bíblia, aquele versículo central, essencial, conhecido por muitos, que se encontra no capítulo de número 3, no versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, o tanto que enviou seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo já seria o suficiente para a gente se debruçar, né, perante ao amor de Deus, ao tamanho amor do Senhor para com as nossas vidas. E essas palavras, elas vão resumir a boa nova anunciada por Jesus Cristo. Deus, o Pai, o Criador de todo o universo, não é apenas um Deus de justiça, porque nós sabemos que Ele é justiça, né? Mas Ele também é um Deus de amor. E ninguém demonstrou tamanho amor, nada se compara ao amor do Senhor. E eu vejo que a maior dificuldade que hoje a gente tem visto das pessoas se aproximarem do Senhor, das pessoas desejarem viver esse amor, sentir esse amor, se lançar a esse amor, é justamente a falta de entendimento, né? Justamente a falta de conhecimento, porque nós estamos vivendo em um mundo de muitas informações e de pouco conhecimento. Informações todo mundo tem, né? A gente tem o tempo todo informações, mas o verdadeiro entendimento, conhecimento do que de fato nós precisamos saber, conhecer, compreender, isso nem todos têm. E isso implica em resistir, isso implica em eu fazer comparações, isso implica em eu compreender de forma equivocada, eu até querer me aproximar, mas do meu jeito. Isso implica em N fatores. E aí a gente tem visto alguns com receio,
resistentes, a gente tem visto outros que se aproximam, mas não se entregam completamente. E a gente tem visto N situações. A compreensão principal, primordial, essencial, fundamental, que todo ser humano precisa ter, é de onde nós viemos, onde nós estamos, em quem nós estamos, em quem estamos firmados e para onde nós iremos, para onde estamos caminhando. Quando todos compreenderem a profundidade, a seriedade disso, a nossa visão ela vai se abrir de tal forma que não vai ser colocado na balança coisas insignificativas para se comparar com este amor. Com este amor que é incomparável. É um amor maior do que um amor de uma mãe por um filho, é um amor maior de um esposo para com esposa, de uma esposa para com esposo, de um pai para com filho, de um filho para com pai, por aí vai. É o maior amor do mundo. E esse amor é o que vai trazer todo o sentido à nossa vida. Esse amor é o que vai trazer todo o sentido à nossa vida. E aí, como eu estava dizendo, eu gosto, né, do Evangelho de João. Eu não vou estar aqui entrando em muitos detalhes, mas eu quero só fazer meio que uma propaganda aqui. Nós vamos ver que no capítulo 1, ele vai falar sobre a palavra, né, da vida. Ele vai começar apresentando Jesus Cristo como o verbo, como a palavra que já existia antes mesmo da criação do mundo, né? Que estava com Deus e era Deus, né? E é maravilhoso quando você vai discorrendo. Aí nós vamos ver, né? João Batista, ele sempre afirmando e insistindo em dizer que ele não era o Messias. Ele estava ali preparando o caminho, né, para Cristo. E o testemunho, é interessante que a gente vai ver que o testemunho de João tem seu ponto alto ali na afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. E aí nós vamos discorrer, nós vamos ver os primeiros discípulos de Jesus aparecendo, né? Jesus chamando Filipe, chamando Natanael. Nós vamos ver no capítulo de número 2 aquela história que muitos conhecem, né? Que Jesus vai a um casamento e esse casamento era ali em Caná, né, da Galileia, e Jesus ele faz ali o seu primeiro milagre. E ali ele transforma, o vinho acaba, né? Todo mundo já conhece a história. E ele transforma a água em vinho. Vamos ver, pulando aqui, nós vamos ver para não ficar longo. Ou vamos ver no capítulo de número 4, né? Jesus cura o filho de um funcionário público. Nós vamos ver no capítulo 5 a cura de um paralítico. Nós vamos ver no capítulo 6 Jesus alimentando a multidão. É espetacular todos esses milagres a qual ele faz. Nós vamos ver ainda no capítulo 6 a história dele andando por cima das águas. No capítulo de número 9, nós vamos ver Jesus curando, né, um homem cego.
No capítulo de número 11, nós vamos ver ele ressuscitando Lázaro, que já se encontrava morto há 4 dias. E que inclusive o texto, João é claro em dizer que já cheirava mal. No capítulo de número 3, voltando um pouquinho, nós vamos ver Jesus e Nicodemos, né? Tendo ali um bate-papo, um discurso, e é bem interessante também essa história. Eu acabei pulando aí. E no capítulo de número 4 também, tem uma das histórias que mais me chama a atenção no Evangelho de João, que é a história da mulher samaritana, né? Que a gente vai ver que depois de Jesus conversar ali, né, com Nicodemos, que era um dos líderes judeus, Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, que por questão de raça, por questão de costumes, de prática, de religião, eles tinham suas reservas, suas indiferenças, né, em relação aos judeus. Jesus é um judeu. E no capítulo de número 4, ensina que não é necessário mais do que a fé. Este interessante diálogo é algo tão impressionante, que Jesus chega até aquela mulher. Jesus gasta um tempo ali com ela, Jesus conversa com ela, Jesus se revela para ela. E aquela mulher tem um encontro real com Cristo ali. A vida daquela mulher, eu tenho certeza que nunca mais foi a mesma. Porque aquela mulher não se encontrou com a religião, aquela mulher não se encontrou com a denominação, aquela mulher se encontrou com Cristo. Aquela mulher se encontrou de verdade com aquele que pode transformar a vida do ser humano. Tudo passa a fazer sentido a partir dali. Jesus estava conversando com uma mulher, onde o texto vai dizer que ela já tinha tido 5 relacionamentos. E ela estava em um relacionamento onde aquele homem era casado, não era marido dela. Jesus revela a vida daquela mulher. Jesus vai no mais íntimo da alma. Ela se rende, ela crê, e o mais interessante é que ela estava ali naquele poço para buscar a água daquele poço. Só que ela se encontra com a fonte de águas vivas. E eu quero abrir um parênteses para te dizer que muitas vezes nós preferimos beber a água do poço ao invés de beber da fonte de águas vivas. Eu chego e me emociono porque a palavra de Deus, ela me traz uma sensibilidade de tal forma que não tem como eu não me emocionar. A água do poço, ela mata a sede, sim, naquele momento. E é o que Jesus vai dizer para ela: se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, ele daria a água da vida. Jesus vai dizer: quem beber desta água terá sede de novo. Quem beber da água desse poço, daqui a pouco vai ter sede novamente, porque é natural. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, é o que Jesus está dizendo para ela, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Ou em outras traduções vai dizer que jorrará.
Então essa mulher, ela me dá dessa água. Me dá dessa água, porque assim eu nunca mais terei sede e eu não precisarei voltar aqui novamente. A verdade é que, resumindo, é que não importava mais o que o poço poderia lhe oferecer. Ela acabara de encontrar com a fonte de águas vivas. Quando encontramos o manancial de águas vivas, as cisternas, elas não fazem muito sentido mais. Elas serão insignificantes, ainda que elas tenham a sua importância. Manancial de águas vivas, fonte de águas vivas. Aí a pergunta é: por que continuar bebendo água do poço se eu tenho a fonte de águas vivas à minha disposição? A falta do aprofundamento na palavra que é libertadora, a falta de entendimento de onde eu vim, de onde eu estou, para que eu estou, em quem eu estou e para onde eu vou, é o que me faz trocar a fonte pelo poço. E aí aquela mulher, ela vai anunciar o encontro que ela teve. E outros puderam ser alcançados por causa do testemunho dela. Ela se torna uma missionária, ela propaga o Cristo que ela acabara de encontrar. E como eu estava seguindo, né, eu já estava falando do capítulo 11, no capítulo de número 6, eu não estou seguindo a ordem, viu? Vocês estão percebendo, né? Que tá aí, conforme eu estou me lembrando aqui. E no capítulo de número 6, Jesus ele vai se denominar como o pão da vida. E isso nos traz um significado muito grande, porque o pão, ele é um alimento necessário, ele é um alimento fundamental. O pão, ele sacia, o pão, ele tem a sua importância, principalmente naquela época. E ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus, ele sempre usava algo daquela cultura para que todos pudessem entender a mensagem que ele estava trazendo. No capítulo de número 8, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. No capítulo de número 10, ele vai dizer que ele é a porta da salvação. No capítulo de número 10 ainda, ele vai dizer que ele é o bom pastor. E no capítulo de número 11, através da história de Lázaro, como eu já disse, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. No capítulo de número 14, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for por meio dele. Se ele é o caminho, se estiver fora de Cristo, é atalho e não caminho. Então, no capítulo de número 15, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. E o capítulo de número 15, eu amo. Como eu disse, todo o Evangelho de João, eu fico assim
sabe? E eu quero para mim finalizar, porque o vídeo tá ficando grande. E eu tô sentindo a graça do Senhor. E o desejo do meu coração é que você, ao ouvir essas palavras, você também sinta essa graça. Essa graça que nos alcança, que nos invade, que nos toca, que nos aquece, que nos liberta, que nos transforma de dentro para fora, que nos enche, que nos sacia. Aleluia! Essa graça que faz em nós o que nada nem ninguém é capaz de fazer. Jesus aqui no capítulo de número 15, ele está dizendo que, no versículo de número 1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão frutos, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão frutos, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Isso significa que a palavra, que os ensinamentos de Cristo, eles têm o poder de nos limpar, de nos transformar. O que a poda faz? Permite trazer crescimento, né? E ele vai dizer: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Mas aí ele vai dizer: continue unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá frutos quando está unido na videira, assim também vocês só podem dar frutos se estiverem unidos comigo. É linda a palavra do Senhor. E o versículo de número 5, ele vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês quem? Para quem que Jesus está transmitindo esta mensagem? Para quem que ele está transmitindo essa mensagem? Para os seus discípulos. Discípulos é aluno, é aprendiz. Se eu sou discípulo, eu preciso estar disposto a aprender com Cristo. Se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso estar aprendendo com Ele. Ele é meu mestre, Ele é o meu professor. Para seguir os seus passos, eu preciso aprender dele. E não há outra forma de aprender de Cristo se não for por meio da sua preciosa palavra, que foge ao nosso caráter, que nos transforma, que nos confronta, que nos corrige, que nos direciona, que nos acalenta, que nos acalma, que nos auxilia, que clareia. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés. E aí, ele vai continuar dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem está comigo? Quem está unido comigo e eu com ele se dá muito frutos, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são ajuntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês estiverem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Versículo de número 10. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa.
O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de servos, pois os servos não sabem o que o seu senhor faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Olha que texto profundo. Jesus, ele está usando aqui o exemplo da videira, né, como uma figura do povo aqui de Israel. E ele vai fazer essa demonstração. E ele vai fazer essa comparação. A videira, ou seja, uma árvore que seja, se os ramos, se os galhos são tirados dessa videira, o que vai acontecer com esses galhos? Eles vão continuar tendo vida? Claro que não. Eles vão secar, eles vão morrer e não vai servir para mais nada. É essa forte comparação que o Senhor está fazendo acerca da importância de estar nele, em Cristo Jesus. E de forma resumida, Jesus, ele está fazendo essa comparação para ilustrar o relacionamento vital que existe entre ele e os seus seguidores. Não é um relacionamento, amados, mecânico. Não é um relacionamento onde, sabe, eu faço o que eu dou na telha, eu creio no que eu achar que eu creio. Não, não é assim. É um relacionamento como qualquer outro relacionamento. Jesus, ele nos convida a ser o nosso Senhor de verdade. O problema é que muitos aceitam, né, regras, costumes, placa, religiões, denominação, enfim. Eu estou buscando Deus e tal. Ele deixou escrito na sua palavra. De que forma eu estarei nele. Não é do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Se ele é o Senhor, se ele é o mestre, e eu sou aprendiz, eu sou o seguidor, eu preciso seguir. Eu preciso aprender com ele. Se não fosse assim, para que a gente precisar? Por que a gente precisaria de um Senhor? Por que a gente precisaria de um Salvador, se não houvesse a necessidade de ser salvo? Por que a gente precisaria de um Senhor se eu mesmo pudesse ser o Senhor da minha vida? Ele está falando sobre esse relacionamento vital. E um relacionamento vital é um relacionamento de troca, de intimidade, de conhecer, de se relacionar. E num relacionamento precisa haver diálogo, precisa haver comunhão, precisa haver confiança, precisa ambos conhecer.
precisa haver sacrifício. Não existe relacionamento sem sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Porque o verdadeiro amor se revelou em forma de sacrifício. E aí, Jesus ele está ilustrando o relacionamento vital vivo de vida que existe entre ele e os seus seguidores, na qual os seus seguidores só poderão dar frutos se continuarem unidos com ele. Fruto do amor, da paciência, da bondade, da benignidade, da paz, do domínio próprio. Somente em Cristo nós podemos ser novas criaturas. Somente em Cristo Jesus nós podemos viver em novidade de vida. Somente em Cristo Jesus nós poderemos andar rumo ao alvo, usufruir da verdadeira salvação. Salvação essa que ele conquistou na cruz do Calvário. Então, eu quero finalizar te fazendo um convite. Procure saber de fonte segura. Procure conhecer ao Senhor de verdade. Procure entender a sua verdadeira identidade. De onde você veio? Por que você precisa de um Salvador? Onde você está agora? O que você está fazendo aqui? Você está em quem? Firmado em quem? Qual o sentido da sua vida? Qual o propósito da sua vida? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? E se partirmos hoje, para onde iremos? O que você sabe, te falaram? Ou de fato você aprendeu, você conheceu? Eu sempre ouvi assim, mas você procurou saber como de fato é? Que nós possamos dizer, Senhor, antes, como Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo. Depois de tudo que Jó passou, Jó estava entendendo que tudo foi fundamental para que ele chegasse no fim e dissesse: antes eu te conhecia pelas experiências dos outros, antes eu te conhecia de ouvir os outros falar de ti, mas hoje eu te conheço de perto, hoje eu te conheço de andar contigo. Hoje eu sei, eu conheço a tua voz, eu conheço a tua direção, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer, eu sei quem tu és. Jó estava falando hoje. Eu posso dizer que eu tenho um relacionamento contigo. Amém? Não sei se vai servir para você, mas foi o que o Espírito Santo de Deus me direcionou para compartilhar contigo nesta noite. Não preparei nada não, talvez num outro momento, né? Eu só compartilhei aí conforme, o Espírito Santo foi me direcionando. Mas que essa palavra bem simples, talvez tudo que eu falei aqui você já ouviu, você já sabe, mas que ela possa ministrar o teu coração e que ela possa te levar a refletir e a tomar uma das decisões mais importantes da sua vida, que é seguir a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Como a mulher de Samaria e como tantos outros.
Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. Que Ele abra os olhos do nosso entendimento. Que o Espírito Santo possa ter liberdade para quebrantar os nossos corações. E nos ajudar a compreender a sua verdade, que é infalível e imutável. Amém? Graça e paz, meus amados.